e finalizando no nosso programa do curso Os Crimes Funcionais, não finalizando todos os crimes funcionais, mas de nosso programa do curso Finalizando os Crimes Funcionais, vamos tratar agora da condescendência criminosa, delito próprio funcional, mais uma vez, do artigo 320 do Código Penal. Vejam só, a condescendência criminosa é muito parecida com a prevaricação. O que é uma prevaricação? Artigo 319. É quando o agente público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A condescendência criminosa, doutoras e doutores, é muito parecida com a prevaricação na modalidade omissiva pura, no deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Como ocorre a condescendência criminosa? É fácil, é assim. Um agente público, federal, estadual, distrital, municipal, da administração pública direta ou indireta, tanto faz. Um agente público teria, supostamente, praticado uma falta funcional ou um crime funcional. Calma. Quem vai praticar a condescendência criminosa não é esse funcionário público. Não é esse agente público. É não? É não. Ele é o cara que cometeu, em princípio, uma falta funcional ou um crime funcional. Isso tem que ser apurado. Se ele cometeu, não cometeu, em que circunstâncias cometeu, se é verdade ou não, enfim. Isso tem que ser apurado. Por sindicância ou processo administrativo disciplinar, tem que ser apurado isso. Se houve ou não houve a falta funcional e em que circunstâncias. Houve ou não houve o crime funcional e em que circunstâncias. Aí um superior hierárquico deste primeiro toma conhecimento do que supostamente teria ocorrido. Primeira coisa, quem vai cometer a condescendência criminosa é esse superior hierárquico. É por isso que se diz doutrinariamente que a condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal, é um crime bipróprio, ele é 2 vezes próprio. A uma porque só pode ser praticado por funcionário público para efeitos penais. Segundo, não é qualquer funcionário público para efeitos penais que pode cometer crime de condescendência criminosa, mas somente superiores hierárquicos àqueles que teriam incorrido em crime funcional ou falta funcional. O superior hierárquico toma conhecimentos aqui, foi noticiado. Mas Guilherme, peraí, calma aí. E se, por exemplo, acontece um monte de coisa aqui embaixo, crimes funcionais são praticados, falsos funcionais também, o superior hierárquico nunca tomou conhecimento. Se ele realmente não tomou conhecimento, crime de condescendência criminosa ele não pratica. Toda condescendência criminosa, senhoras e senhores, pressupõe que o agente público superior hierárquico tenha tomado conhecimento, tenha sido no mínimo comunicado, no mínimo noticiado sobre a suposta ocorrência de um crime funcional ou sobre a suposta ocorrência de uma falta funcional. Se esse aqui nunca tomou conhecimento, não foi informado, não foi comunicado, não foi noticiado, coitado, ele está ignorando tudo. Pode ser um cara babaca que ignora tudo que está debaixo do nariz dele. Crime ele não comete. De condescendência criminosa. Mas deveria ter tomado conhecimento. Aí é uma falta funcional por ter ignorado essa falta funcional e crime funcional. É outra história. Mas crime de condescendência criminosa exige que isso aqui tenha sido noticiado, tenha sido comunicado, tenha sido informado por algum meio de que isso aqui tenha acontecido. Esse superior hierárquico, que é quem vai cometer a condescendência criminosa, ele, se for, aí das duas uma, ou ele é o competente para apurar, então ele é o competente para instaurar sindicância, é o competente para instaurar PAD, é o competente para designar o presidente da sindicância, é o competente para designar o presidente do PAD, ou ele é competente para apurar, ou não é competente. Em sendo ele o agente público competente para apurar, comete condescendência criminosa à medida em que ele deixa de apurar. Se ele toma conhecimento de que seu subordinado praticou um crime funcional, pelo menos em tese, ou a funcionário diz assim, mas deixa para lá, fulano bom, funcionário público, vou deixar para lá, vou ser condescendente. O 320 fala em praticar, na verdade, em retardar, deixar de praticar o ato por indulgência. Indulgência é condescendência. E o que é condescendência, o que é indulgência? É passar a mão na cabeça. Eu tomo conhecimento de que alguém errou, alguém praticou uma falta,
funcional, o crime funcional, alguém errou e deixa para lá, passa a mão na cabeça. Faço vistas grossas, finjo que não vi, que não ouvi, não tomei conhecimento. Passo a mão na cabeça. Isso é ser indulgente, ser condescendente, ou seja, fazer vistas grossas ou passar a mão na cabeça. Sabendo que era para apurar. Sendo competente, comete o crime de condescendência criminosa quando deixa de apurar. Tudo bem, Guilherme. Digamos que esse agente público aqui seja competente porque ele é o corregedor. É realmente o cara competente para apurar. Mas se esse cara superior hierárquico tomou conhecimento, foi informado, foi noticiado, foi comunicado, isso aqui, mas não é competente. Ele é diretor, é um diretor, chefe de gabinete, ele é tudo, mas não é o agente público encarregado, incumbido, com competência para apurar crimes funcionais e falsos funcionais. E aí? E é neste caso. Se ele não for competente para apurar, deveria comunicar a quem é competente. Ele não é competente, não. O competente é um corregedor, por exemplo, deveria comunicar ao corregedor, por exemplo. Quando ele não faz, quando ele não comunica ao agente público competente para apurar, comete também aí condescendência criminosa. Ou seja, na condescendência criminosa não tem jeito. Uma vez que um superior hierárquico toma conhecimento de que um seu subordinado hierárquico teria cometido uma falta funcional ou teria cometido um crime funcional, a partir do momento que ele toma esse conhecimento, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque se ele é o competente para apurar e nada faz, comete crime de condescendência criminosa. Se ele não é competente para apurar, deveria comunicar que é competente. Como não fez, comete crime, incorre em crime de qualquer forma de condescendência criminosa. Aí se pergunta, Guilherme, você falou o tempo todo, e repito, que o crime de condescendência criminosa é bipróprio. Primeiro, porque isso pode ser praticado por agente público, porque é funcional o crime. Segundo, não é qualquer agente público que pode incorrer em crime de condescendência criminosa. Somente superiores hierárquicos. Exato. E se, por exemplo, quem toma conhecimento desse crime funcional ou dessa falta funcional é um outro agente público de mesma hierarquia que este primeiro, ou até de hierarquia inferior ao primeiro. Agora é assim, quem toma conhecimento do crime funcional ou da falta funcional é um agente público de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior ao que teria cometido o crime funcional ou falta funcional. E aí? E aí que esse aqui tomando conhecimento, ou esse, não comete crime de condescendência criminosa. Não incorre em crime de condescendência criminosa. Incorre no máximo em uma contravenção penal do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. O agente público do mesmo plano hierárquico ou de plano inferior hierárquico ao agente público que teria cometido a falta funcional ou crime funcional, que deixe de comunicar ao superior, não comete crime de condescendência criminosa, tampouco de prevaricação, senão contravenção penal do artigo 66 da Lei das Contravenções Penais, artigo 66 da LCP. Bem, pessoal, aqui terminamos não todos os crimes funcionais sediados no Código Penal, não, mas terminamos os crimes funcionais constantes do nosso programa de curso de Direito Penal, do nosso curso preparatório para tribunais. Prosperando em nosso programa, vamos ao material, vamos agora ver os crimes praticados por particular contra a administração em geral, que nós temos aqui, vamos ao material, os crimes de resistência, desobediência e de desacato. Veja que o nome aqui desse capítulo, do título 11 da parte especial do Código Penal é dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Voltando aqui. Fica parecendo, né, que só quem pode cometer os crimes praticados por particular contra a administração pública em geral é o particular. Ledo equívoco. Anotem que os crimes de resistência, desobediência e desacato podem ser praticados, inclusive, por funcionários públicos. Na verdade, andou mal o legislador em dar esse nome terrível aos crimes que vão do artigo 328 em seguida do Código Penal.
Então, na verdade, os crimes praticados por particular contra a administração pública geral podem ser praticados por qualquer pessoa, podem ser praticados por particulares, mas também podem perfeitamente ser praticados por agentes públicos. E aí, vamos começar com o crime de resistência. Estamos aqui, senhoras e senhores, com o crime de resistência. É um crime comum e que, portanto, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeitos passivos são o Estado, bem assim a pessoa física ou eventualmente jurídica, que sofre com a violência contra a pessoa ou com a ameaça exercida pelo sujeito ativo. Além, também teremos aqui a figura do funcionário público e de outras pessoas que lhe prestem auxílio. O crime é doloso, não exige resistência culposa. Aquele que sem querer, por imprudência, negligência ou imperícia, sem querer, opôs-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça, não incorre em crime de resistência. Como é resistência, hein, gente? É assim. Há um ato legal a ser praticado. Nada nada, Guilherme. O conceito de ato legal é muito amplo, pois é. Ato legal pode partir do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Ministério Público, da Polícia, que não deixa de ser executivo. Ato legal. Então não pense que o ato legal só pode ser do Poder Judiciário. Qualquer ato legal. Um ato jurisdicional, legislativo, executivo, ministerial, desde que seja um ato legal, de agente público competente. Aliás, o ato só é legal, é bom que anotem. O ato, para ser legal, ele tem que ser legal quanto aos 5 aspectos da legalidade do ato administrativo. Para que o ato seja legal, ele tem que ser legal quanto à competência de quem emite o ato e de quem deve executar o ato. Competência, dupla competência, né? A competência de quem emite, executar o ato, e competência de quem deve cumprir, realizar, executar, materializar o ato. O motivo, o objeto, a finalidade e a forma. Se faltar um desses requisitos aí, dessa legalidade, o ato não é legal. O ato é ilegal e, portanto, opor-se à execução de ato ilegal mediante violência ou ameaça constitui legítima defesa. E a legítima defesa exclui a ilicitude. E é interessante. E a legítima defesa é causa excludente de ilicitude. Mas diante do 329 do Código Penal, a legítima defesa assume um papel de excludente de tipicidade. É, porque a partir do momento que o ato é ilegal, a oposição a esse ato ilegal é uma oposição atípica diante do 329 do Código Penal. Crime de resistência não existe, gente, se o ato é ilegal. Policiais vão cumprir um ato manifestamente ilegal. Vão, por exemplo, prender para averiguações. A prisão para averiguações é manifestamente ilegal. Aí o agente, se o sujeito ativo, em particular, ele se insurge contra aquela manifesta ilegalidade e usa de certa violência contra a pessoa, de ameaça contra os policiais que estão a perpetrar um ato manifestamente ilegal. A esse particular não incorre em crime de resistência. Um ato legal vai ser praticado contra alguém. Contra alguém. Esse ato pode ser tanta coisa. Uma prisão cautelar, uma medida securatória real, como busca e apreensão, sequestro de bens, arresto de bens, especialização em hipoteca. Pode ser uma apreensão de bens. Pode ser, por exemplo, ainda... Pode ser, por exemplo, uma espécie de sequestro de pessoas. Enfim, uma infinidade de atos legais que podemos citar em sala de aula. Um ato legal do judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, ou do Ministério Público, ou da polícia, ou de outro administrador público, há de ser praticado. Pronto. Uma apreensão, autuação, interdição, embargo, prisão, busca e apreensão, citação, notificação, intimação, N são os atos legais, gente, que podem ser praticados. Em detrimento de alguém. Pessoa física ou jurídica. Aí, o sujeito ativo do crime de resistência, crime comum que pode ser qualquer pessoa, até um agente público pode cometer resistência. O sujeito ativo que pode ser si mesmo alguém contra quem deva ser praticado o ato legal ou uma outra pessoa.
O sujeito ativo do delito de resistência não tem que ser necessariamente, pode ser, geralmente é, mas não tem que ser juridicamente necessariamente a pessoa contra quem deva ser praticado o ato legal. Pode ser a mesma pessoa, pode ser outra. Por exemplo, um oficial de justiça, digamos um oficial de justiça, vamos supor, com policiais. Eles estão todos lá para a realização, por exemplo, de uma busca e apreensão. Uma busca e apreensão na casa de alguém. Na casa de uma senhora. Digamos, a casa de uma senhora. E aí os filhos, jovens, robustos dessa senhora aqui, vão peitar, confrontar-se com os policiais e com o oficial de justiça, mediante violência ou ameaça contra eles. Aliás, repita-se, o crime de resistência tanto pode ser praticado contra o agente público encarregado de cumprir o ato legal, como também pode ser contra quem quer que esteja prestando auxílio, aqui no nosso exemplo, ao oficial de justiça. Vejam, esses que prestam auxílio ao oficial de justiça podem ser outros agentes públicos, que é o caso aqui, policiais, mas poderiam ser voluntários. Particulares, pronto, particulares voluntários. Então, se cair em prova de concurso público assim, um oficial de justiça, vamos supor, está acompanhado de particulares voluntários para a realização de uma busca e apreensão. Particulares, viu? Voluntários. Aí diz a prova de concurso público que o sujeito ativo da resistência, o sujeito ativo aqui, veio opor-se à execução desse ato legal mediante violência ou ameaça aos particulares. É crime de resistência do mesmo jeito. Repito, o crime de resistência tanto existe quando a oposição de ato legal, quando a oposição da execução do ato legal, mediante violência ou ameaça é contra o agente público encarregado da medida, como também quando for contra alguém, qualquer pessoa, que esteja prestando auxílio ao agente público encarregado da medida. Consuma-se o crime de resistência com a prática da violência ou ameaça. Espera aí. E se o oficial de justiça aqui, Guilherme, e os policiais, enfim, e os particulares voluntários, em que pese toda a violência e toda a ameaça exercida pelo sujeito ativo, ou sujeitos ativos, mesmo assim o oficial de justiça cumpriu a ordem judicial, em que pese a oposição mediante violência ou ameaça, o ato legal foi cumprido. Mesmo assim, a resistência está consumada. Anotem, resistência é crime formal. Por quê? Porque se consuma com a mera oposição à execução do ato legal, mediante violência contra a pessoa ou ameaça, ainda que o ato legal a ser praticado seja cumprido. Então, se o ato legal foi cumprido ou não foi cumprido, mesmo assim, só porque houve oposição à execução desse ato legal, mesmo assim, o crime de resistência está consumado. Próxima aula, pessoal, nós iremos terminar a resistência, iniciar e terminar a desobediência, iniciar e terminar o desacato, e vamos continuar vendo os crimes contra a administração da justiça. Fiquem com Deus e um abraço a todas e a todos.